detento foi morto em um ramal próximo ao Compage no início da tarde. As informações com o repórter José Carlos Amorim. José. Olá, Marcela. O corpo foi encontrado por volta de 3h30 da tarde, aqui na área externa do complexo penitenciário Anísio Jobim. Ele é do preso do regime semiaberto, conhecido apenas como Rony. A polícia acredita que ele tenha sido morto pelos amigos. Ele foi morto a golpes de terçado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal e a Delegacia de Homicídios e Sequestros é quem vai investigar o caso. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. Nessa época do ano, a baixa umidade e o calor causam bastante desconforto. É quando os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. Nos olhos, por exemplo, a chance de ter uma conjuntivite é muito maior. A senhora sabe o que é conjuntivite? Uma inflamação na vista. Conjuntivite geralmente é a doença dos olhos, né? Tempo seco e o calor intenso. Cenário propício para o surgimento de algumas doenças. Uma delas é a conjuntivite, que pode ser causada por reações alérgicas à poluição do ar, fumaça, cloro, produtos de limpeza, entre outras substâncias. E a falta de chuva nos últimos 6 dias pode contribuir para o aparecimento dessa e de outras doenças. Todos esses fatores fazem com que a população fique vulnerável. Foi o caso de João Pedro. Ele acordou com os olhos inchados no dia em que completou 8 anos. Desde que eu cheguei na escola, eu já estava começando a pegar a conjuntivite. Mas quando eu comecei a dormir, eu percebi que meu olho grudou. Então eu amanheci com meu olho doente e grudado. Preocupado, o pai de João Pedro logo o levou para um especialista. Muito importante que os pais tenham consciência de que quando os filhos tiverem conjuntivite, permanecer em casa, né? Evitar a piscina, evitar a exposição ao sol, contato com poeira, né? E com esse ar mais seco que está, porque isso só tende a agravar a situação. As conjuntivites elas podem ser infecciosas, alérgicas e tóxicas por alguns medicamentos ou agente irritante no ar. Das conjuntivites infecciosas, a gente tem as conjuntivites bacterianas, as virais e as fúngicas. E para você não correr riscos, aí vão algumas dicas. O uso de colírios lubrificantes, de preferência sem conservantes. Pode usar 3, 4 vezes ao dia, uma medida que ajuda, mas principalmente lavar sempre as mãos, porque a principal fonte de contaminação são as mãos. E os sauins de coleira, símbolo de Manaus, estão cada dia mais ameaçados. Pesquisadores da UFAM e do IBAMA tentam proteger a espécie, que mesmo em lugares de preservação como o Parque do Mindu, já não é tão comum. O espaço é pequeno, mas o macaquinho se diverte, vai de um lado para o outro e se exibe diante da câmera. Ele foi resgatado de uma área de queimada. Chegou há pouco tempo ao centro de reabilitação e muito debilitado. A gente faz um atendimento clínico desses animais, né? Ver se eles estão em condições de ser reintroduzidos na natureza. São em locais como esse que eles sobrevivem. Pequenas áreas de floresta no meio da cidade servem de refúgio para os sauins de coleira, uma espécie ameaçada de extinção e que corre risco de desaparecer em menos de 50 anos. As áreas de vegetação estão cada vez menores. Aqui, parte da floresta foi desmatada para a construção de um prédio. Resultado, 2 sauins estão encurralados nas poucas árvores que restaram. Qualquer pedaço de floresta, qualquer fragmento, por menor que seja, pode não parecer grande coisa para o empreendedor, para outros, mas para a fauna é essencial. A missão dos veterinários é resgatar os sauins, por isso as armadilhas foram colocadas aqui. Primeira coisa, emergencialmente, é tentar capturar os animais desse local, porque aqui tem menos do que meio hectare. Não existe a menor possibilidade deles viverem aqui. Neste conjunto, os moradores precisaram tomar uma atitude. Em 6 meses, 7 sauins morreram atropelados. E esse número foi chocante e os moradores pediram basta nisso e a gente consultou os especialistas e vimos que uma das alternativas mais viáveis e mais rápidas, era a colocação das lombadas. Com as lombadas, os motoristas diminuíram a velocidade e o risco de atropelamentos. Vez ou outra, os sauins aparecem.
Mas ainda são poucas as iniciativas para proteger a espécie. Pesquisadores se juntaram em uma campanha para evitar que os macaquinhos desapareçam. A gente tem uma diversidade muito grande de primatas, né? E o sauim em especial, por ser aqui endêmico do estado do Amazonas, né? Ocorrer em 3 municípios, né? Só que as pessoas precisam conhecer o sauim para poder protegê-lo. Esse grupo de estudantes veio até o Parque do Mindu à procura do sauim. A Ana Luísa se esticou toda para vê-lo, mas não conseguiu. Nunca viu, nem sabe como ele é. Pensei que era, mas não era um macaquinho. Tava difícil ver. Aí quando eu vi um negócio em cima da árvore, eu pensei que era, mas não era. O Isaac já conhece. Ele é branco com um negócio marrom aqui nele. E a carinha? É um pouquinho pequenininha. Poucos com essa idade o conhecem e muitos podem chegar a não conhecê-lo. O macaco símbolo de Manaus está cada dia mais escasso. E cenas como essa, de carinho entre eles, são muito raras. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá.